Graças e paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe esses propósitos, que o Senhor abençoe os enfermos, para a sua honra e glória. Que aqui se ouça testemunho, não é? De cura, de libertação, porque Deus é bom. Amém? Meus irmãos, eu queria pedir a todos que abram sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Estou operando. Amém? Marcos, capítulo 5. Nós vamos do verso 24 em diante. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 24. Marcos 5, verso 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Até aqui? Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos, Pai, aqui em Teu nome. Senhor, que toda a tentativa, Pai, de atrapalhar o Teu mover seja frustrada pelo Teu Espírito Santo, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que toda a impaciência, Pai, inquietação, Senhor, preocupações com qualquer outra coisa, Pai, tudo isso seja anulado, Pai, fique do lado de fora, mas que possamos todos nós estarmos atentos, Pai, à Tua voz nessa noite. É o que nós pedimos, Pai, e desde aqui agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 5, narra um momento em que o Senhor Jesus vinha, não é, com os seus discípulos de um lado do mar da Galileia, subiu naquele barquinho junto com eles e navegou até o outro lado. Lá do outro lado, ele se encontra com um gadareno, ou um gesareno, como vai dizer um dos versículos em outro evangelho, e ali os sinais miraculosos acerca de Jesus, a manifestação de que este não era um homem comum, mas que era o Messias, acontecem da mesma maneira, e ali são expulsos vários demônios de um homem que estava atormentado, não é? E esses demônios vão para aquela manada de porcos, os irmãos devem se lembrar dessa ocasião. E depois Jesus volta, ele atravessa de volta a margem do mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado da margem, estamos nos aproximando desse momento em que lemos, ali onde ele estava, um homem chamado Jairo vai até Jesus e suplica a ajuda de Jesus, porque a sua filha estava muito adoecida. A filha de Jairo estava doente, e Jairo, prevendo que aquilo seria algo muito ruim e muito fatal, ele vai até Jesus, e vai no sentido da sua única esperança. A última coisa que ele poderia fazer, ele vai até Jesus. E quando chega até Jesus, a Bíblia diz no verso 24, e Jesus foi com ele. Aquele que buscou a ajuda de Jesus, Jesus o acompanhou. A Bíblia diz no verso 24, e Jesus foi com ele. E no meio do caminho, no meio desse percurso, o evangelista Marcos diz ali ainda no verso 24 que uma grande multidão o seguia e o comprimia. Jesus a essa altura, meus irmãos, certamente já era muito conhecido a ponto de pessoas de todos os lugares
ouvindo falar de um homem que tinha tamanha manifestação de poder da parte de Deus, vinha até Jesus, não só para ouvi-lo, não só para receber cura, mas para conhecer muitos curiosos. Então, uma multidão, um volume grande de pessoas, estava próximo de Jesus, e ele andava tão apertado que o evangelista Marcos diz que essa multidão o comprimia. É mais ou menos como se não houvesse espaço e precisasse ir esbarrando mesmo. Naquela dificuldade, Jesus ia passando, até que finalmente vem a história dessa mulher, que você conhece, é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Aqui a NVI traz que ela tinha hemorragia, é esse fluxo que ela tinha, e ela passa no meio dessa multidão, toda apertada, toda comprimida, e toca na orla das vestes do Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, essa passagem eu creio que todos nós, em algum momento da vida, em algum momento da nossa carreira com Jesus, nós já ouvimos, não é? Esse testemunho de milagre, algo maravilhoso que fez o Senhor Jesus após 12 anos de sofrimento dessa mulher. O que eu gostaria nessa noite que nós tratássemos aqui, meu irmão, não é exatamente sobre o milagre, porque a narrativa de Marcos traz o fim de uma jornada, o fim de 12 anos. 12 anos de muita luta. E de repente, ao encontrar-se com Jesus, sabendo que ali ele estava, ela vai e avança na multidão, toca a orla, não é? É a beiradinha aqui da manga do Senhor Jesus, e quando ela toca ali, a Bíblia diz que ela instantaneamente é curada do seu mal. Isso é maravilhoso, não é? A bem da verdade é o que todos nós esperamos, em algum momento da vida, se não agora mesmo, não é? De poder alcançar essa orla, não é? E tão somente nela tocar, para que esse poder divino, essa virtude que vem de Jesus, tome conta de todos nós, não é? Mas nessa noite, meu amado, minha amada, eu gostaria que nós olhássemos para a trajetória dessa mulher. Foram 12 anos de um fluxo constante de sangue. E uma mulher que vivia nos dias e no tempo, não é, em que os judeus, na sua tradição, na sua maneira de viver, entendiam e compreendiam, segundo a lei, algumas questões sobre a impureza. Para que você tenha uma ideia, se eu fosse samaritano e me sentasse num banco, tirar o banco, aqui o banco, se eu me sentasse naquele banco, me levantasse e viesse um judeu, ele não sentaria naquele banco, porque eu acabei de sair de lá. Porque a minha impureza, segundo a compreensão do judeu, a minha impureza passaria para aquele banco, e eu, sendo judeu, se sentasse naquele banco, a impureza do samaritano, que foi para o banco, agora vai para mim. Essa era a compreensão de como se pegavam, não é, as impurezas, de como se tornava impuro, como sendo de fora para dentro. Mas o Senhor Jesus nos ensina que é de dentro para fora. A forma e o externo não manifestam aquilo que está lá dentro, porque tem muito crente, não é, que é só aparência, mas por dentro é qualquer outra coisa. Ao passo em que muitos outros a gente olha, não sabe, como aquele que foi lá ofertar e disse: olha, graças a Deus que eu não sou como esse samaritano, que eu não sou como esta pessoa, que eu não sou como essa mulher, graças a Deus, não é? Então muitas pessoas por dentro têm uma personalidade, um jeito, não é? E essa mulher vivia então nessa época onde o simples fato de me assentar num lugar faria com que a minha impureza passasse, ou a impureza de alguém que se assentou ali viesse para mim. E naqueles dias, para uma mulher que estivesse no seu ciclo menstrual, aquilo já era suficiente, o seu ciclo menstrual, para que ela se tornasse impura, exatamente pelo processo do fluir do sangue. E a mulher, ao estar neste ciclo, ela se afastava, ela ficava isolada por alguns dias para fins de ser purificada. O que eu queria que você prestasse atenção, meu irmão, nessa noite, é que essa mulher, ela não tinha somente um período da vida dela, mas por longos 12 anos, constantemente ela tinha um fluxo sanguíneo. Você pode imaginar a vida dessa mulher, meu irmão? Não só pelo inconveniente de estar constantemente, não é, ali tendo um sangramento, e ainda mais as mulheres que têm toda a questão da vaidade, não é? Que têm todo o cuidado
um pouco diferente dos homens, que às vezes ficam uma semana, 2, sem lavar a cabeça. Fica aquele sebão, né? Os cabelos vêm até meio duros, assim. Você fala, passou gel? Não, é que eu não lavei. Não é? Diferente disso, as mulheres, não é? E ela com aqueles cuidados permanentes. E o fato de você perder sangue constantemente dessa maneira, eu até perguntei para minha esposa, como é que chama quando alguém perde bastante ferro, né? É anemia, tinha esquecido, não é? Imagina a possibilidade que essa mulher teve de ser anêmica. Certamente ela tinha problemas com isso, porque perdia muito sangue. Não sei se você já teve anemia ou já viu alguém que tem anemia ou que estava com pouco ferro no sangue, então, como fica fraco, como fica frágil, como é debilitado. Essas eram as condições daquela mulher. E ainda mais, não é? Porque ela tinha que ficar isolada. Porque o fluxo sanguíneo dela significava a impureza. Então ninguém podia se aproximar dela, ninguém podia tocar nela, ela não poderia tocar em ninguém, porque a impureza dela, na compreensão do judeu, passaria para aquela pessoa. Ela tinha que ficar isolada. Imagine você, por 12 anos, ser isolado da tua família, dos seus queridos, da comunidade, da sociedade. 12 anos. Todas essas questões envolvem a situação dessa mulher. E em Eclesiastes, meus irmãos, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, não é? Você certamente se lembra desse versículo. E há tempo, então, para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para nascer, há tempo para morrer. E a palavra de sabedoria nos diz que o tempo, na verdade, não é? Ele se divide em períodos. E há períodos na vida de todos nós, não há quem escape disso, em que se instalam nuvens negras, carregadas, não é? Na vida de todos nós. Momentos de escuridão, momentos que deixam a gente, não é, pesado, que as coisas parecem ficar preto e brancos, mas não são mais aquele colorido da vida, não tem mais aquela alegria, porque essas nuvens se instalaram e a coisa começa a ficar pesada. A ponto de não somente você se entristecer por um período de tempo, mas perder a perspectiva da vida. Aqueles sonhos futuros parecem ficar cada vez mais distantes, se é que não apagados. Por que eu vou sonhar com aquilo se não tenho mais possibilidade de alcançar? Talvez essa mulher, não é, tivesse sonhos. A Bíblia não fala da sua idade, mas diz que pelo menos por 12 anos ela vivia dessa maneira. Então talvez ela tivesse sonhos para filhos, de tê-los, ou dos filhos que tinha. O sonho de conhecer netos, enfim. Sonhos, irmãos. Mas prejudicados por conta de uma situação. Travados agora, não é? Por conta de uma situação. E esses momentos em que a nuvem se instala, parece que é como se nós estivéssemos num barco. E esse barco, de repente, ele está sendo chacoalhado por um mar tão revolto. Ondas altas, não é? Você conhece aquele louvor do hino, não é? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Ixi, irmão. Esse aí mesmo, é do cantor cristão. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Deixa eu parar de cantar, que tem um professor de canto aqui na minha frente. Eu fico com vergonha. Mas há momentos ali que o barco parece que chacoalha, e de repente ele virou. E aí onde a gente se vê? A gente se vê no meio daquele mar, é onda que vem, vlap na cabeça, é a gente afundando, é aquele esforço, não é? Além das nossas capacidades para manter o nariz, manter a cabeça para fora na superfície, não é? E aí vem aquela onda e te puxa para baixo de novo, e aquele suplício todo, mas você não está longe da margem, e você consegue ver a margem. E lá do lado de lá, parecem pessoas tão felizes, e você olha com aquela inveja, porque você tenta, mas na tua cabeça é impossível que eu alcance a felicidade, como aquelas pessoas vivem. É impossível pela minha situação, pelo meu estado, pela minha condição, que eu alcance ou que eu consiga desfrutar da felicidade que aquelas pessoas estão vivendo. E aí, meu irmão, de tanto nadar e de tanto tentar, não é, sair daquela condição, parece que o mar joga a gente para um lado, joga para outra, afunda, e as forças vão exaurindo, e dali a pouco, o que acontece é como um náufrago mesmo, meu irmão. Você já tentou nadar contra uma maré e fica nadando e nadando? Chega uma hora que a força, ela vai dando uma arrefecida, e dali a pouco você não aguenta mais. E aí você fica totalmente à deriva. O mar vai levando, vai conduzindo e vai
para onde for, e a vida, na verdade, você olha para aquelas coisas. Você tem clareza de como seria a tua vida, sem essa escuridão. Você olha para aquilo e diz, olha, eu seria diferente, eu seria uma pessoa mais sorridente, eu seria uma pessoa mais aberta a ouvir e também a falar e anunciar coisas e tal, mas aquilo parece tão impossível que a gente para até de tentar, não é? E aí fica lá, acostumando e habituando a viver naquela água corrente, naquelas condições. Talvez tenha sido essa a vida dessa mulher, meu irmão. Porque por 12 anos, ela tentou. E ela tentou bastante. Eu queria que você lesse comigo aí, para que prestasse atenção, não é? No descritivo aqui que faz o Evangelho segundo Marcos, não é? Olha aí o verso 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Em vez de melhorar, piorava. E ela foi atrás de vários médicos. Ela foi atrás do Dr. Ray lá, aquele lá da cirurgia. Ela foi atrás do doutor não sei o que lá, do Dr. Crack. Ela foi atrás de tudo quanto é doutor que existia. E a Bíblia diz que ela gastou todas as posses que tinha na tentativa de conseguir, não é, ser curada. Pensa você, exaurindo todos os seus recursos, indo embora todas as possibilidades, e não só os financeiros, mas também a autoestima, não é? A capacidade de você mesmo falar, não, vai dar certo, não, nós vamos conseguir, Aí acordou no outro dia, viu que não deu muito certo, tá bom, não, mas não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Chega, passa um tempo que você mesmo, não é? Deixa de propor para você um olhar diferente para as coisas, e mais ou menos é o que tem para o almoço. Então vamos, é assim mesmo. E já havia 12 anos, até que um dia algo diferente acontece na vida dessa mulher, não é? Ela escuta falar sobre Jesus. Ela escuta falar sobre um homem que é diferente de todos os demais que tinham naquela época. Ela escuta falar sobre um homem que ele realiza, não é? E manifesta poderes e situações que somente Deus é capaz de fazer. E aquilo é impressionante. Impressionante a ponto dela ouvir e buscar saber mais informações, quem é esse Jesus, e talvez ela tivesse escutado sobre um paralítico que vivia ali em Betesda, num tanque. Mas este, há mais de que 12 anos, esse vivia há 38 anos. E de repente passa Jesus no meio daquele mundaréu de pessoas enfermas, que ficavam todas olhando para uma piscina, esperando que viesse um anjo e tocasse as águas, e manifestasse ali, não é, o mover das águas para saltar naquela piscina, naquele tanque, e ali ser curado. 38 anos. Até que Jesus vai até ele, e entre as palavras, entre o diálogo, a ordem de Jesus para aquele homem foi: levanta, toma a tua maca, ou a cama, depende da versão, ou o leito, se for a revista atualizada. Toma a tua maca e anda. Ora, que palavra desafiadora para um paralítico. Mas é a palavra de Deus, irmão, é a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou e andou. Então aquilo talvez tenha vindo para aquela mulher, para esta senhora, sabendo sobre Jesus, que levantou paralíticos, que curou os cegos, e ele passando por ali, ela não pensou duas vezes, e foi na direção de Jesus. Meus amados, a primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos e refletíssemos aqui nessa noite, é sobre o levanta e anda. Levanta e anda. Porque determinadas situações na vida da gente dão uma paralisada, não dá? E aí vem o crente preguiçoso, não é? Não estou tirando a espiritualidade da coisa, mas tem muito crente preguiçoso que vai parar e vai dizer assim, não, eu estou orando para ver o que Deus fala. Oh, mas já falou, rapaz, levanta e anda. Não, mas eu estou orando. Talvez aquele paralítico, né, se fosse preguiçoso, Senhor, eu vou orar para ver se Deus confirma que é para eu levantar mesmo. Ora, Deus em pessoa está ali, não é? Manifesta na sua presença, dizendo, levanta e anda. Quantas vezes, meus irmãos,
situações já são demonstradas para mim e para você. E por várias vezes Deus tem também sinalizado. Mas tem muito crente preguiçoso. E talvez você diga para mim, pastor, o que o senhor vai falar? O senhor vai falar que eu tenho que ler mais a Bíblia? O senhor vai falar que eu tenho que orar mais? O senhor vai falar que eu tenho que ir mais à igreja? E alguém pode dizer assim, mas eu já fiz tudo isso. Eu já fiz tudo isso e não deu certo. Eu também já pensei assim. E não só que fiz tudo isso, mas muito mais. A ponto de questionar a Deus por que alguém que Ele separa para a sua obra, Ele permite que este alguém passe por determinadas situações. Ou vai dizer que você nunca questionou a Deus? Eu também já. Somos muito parecidos, viu? Eu queria dizer que a gente está tudo no mesmo balaio, né? Aí alguém vai dizer, mas pastor, eu já li muito a Bíblia, eu já orei bastante, eu já isso e aquilo, mas olha, não deu certo. Não deu certo. E aí, meu irmão, diante disso, eu queria que você olhasse para os exemplos bíblicos. Porque ao olhar para os exemplos bíblicos, certamente, eu penso, não é? É a minha reflexão. Ao olhar para isso, eu não tentei o suficiente. Eu não avancei o suficiente. Em Deuteronômio, meu irmão, no capítulo 4, siga lá comigo, a palavra do Senhor vai dar para a gente, capítulo 4 de Deuteronômio, no verso 29, a palavra do Senhor traz para mim e para você, não é? Uma orientação direta, objetiva e tão importante para a nossa vida. Deuteronômio, no capítulo 4, eu queria que você olhasse o verso 29. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ele diz assim, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ora, a palavra está me ensinando que essa minha busca, esse meu clamor, ele tem que ser de todo o coração e de toda a minha alma. Por isso eu fiz referência ao crente preguiçoso. Porque é mais ou menos como aquela oração, não é, parafraseando Pedro, Senhor, tu sabes. Quando Cristo pela terceira vez pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes. Tem muito crente que ora assim, Senhor, tu sabes, amém. Não é? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que nós devemos buscar a face de Deus com todo o coração e com toda a alma. Você consegue entender ou imaginar a intensidade disso? Tem crente que vai à igreja, chega no domingo e fala, opa, vamos à igreja. Aí vem né, arrastando porque a vontade está de ficar em casa, ou está de sair, ou está de fazer qualquer coisa, ou de não fazer nada. Né? E outros falam assim, ai pai, mas de novo, e a igreja, mas é tanta coisa. A intensidade que a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a Deus é de todo o coração e de toda a nossa alma. Você consegue entender que é a tua existência, que é o teu ser que deve buscar a Deus? Quando a Bíblia diz que você e eu somos alma vivente, a palavra para isso é nefesh hayah no hebraico, e que significa, não é sistema digestivo. Olha que interessante. Se você quiser entender o que é alma vivente, você tem que ter uma imagem na tua cabeça e você não esquece jamais. Você nunca mais vai esquecer na vida. Você já viu um passarinho quando nasce? Aquela coisa feia, meio um cabeçudo, assim, com um zoião, um bico pequenininho, meio depenado, assim, né? Como é que ele fica quando ele nasce? Ele fica com a boquinha, chamando a mãe dele, mas é aquela boquinha assim, ó. Eu queria que você guardasse essa imagem. O pescocinho esticado ao máximo, com o biquinho aberto. Isso a Bíblia diz que é alma vivente, que tem fome de Deus, que depende de Deus, necessita de Deus. Isso sou eu e você. E quando a Bíblia diz que nós devemos buscá-lo com todo o nosso coração,
Lembre, meu irmão, que o coração, para quem vivia naquela época, não é só sentimento, mas é o intelecto. E entendia-se que era no coração que se resolviam as coisas. Então é com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa racionalidade e com toda a nossa alma, é minha existência completa, buscando a Deus. Então, olhando para os exemplos bíblicos, diante dessa verdade, parece, eu me autoanalisando, que em determinadas situações eu não busquei a Deus como eu deveria. E por isso, às vezes, fico ali, naquele mar, meio que me afogando, não é? Em vez de clamar ao Senhor. E acerca disso, eu queria que você lesse também o que diz o profeta Miqueias, no capítulo 7. Hoje você vai tirar as teias de aranha da Bíblia, se tiver, pozinho se tiver, né? Miqueias, no capítulo 7. Vai lá comigo. Quem não se lembra de Miqueias, lembra da musiquinha? Jonas, Miqueias, Naum, Abacu. Não é? Capítulo 7, no verso 7. Achou, irmã? Oh, glória. Aleluia. Miqueias 7, no versículo 7. Olha só o que diz o profeta. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Ora, tem momentos na vida em que parece que a gente está falando sozinho, não é? Trancado no quarto, dentro do carro, num avião, andando na rua de bicicleta, tomando um trupicão, você está andando, né? Sai catando cavaco. Parece que você está falando sozinho. Parece que a sua voz ecoa nesse universo e não tem ninguém aí para escutar o que você está dizendo. A gente tem essa sensação às vezes, não é? Ou sou só eu? E aqui o profeta Miqueias traz para mim não só a visão de que eu tenho que buscar a Deus com todo o meu coração e com toda a minha alma, mas que agora, diante de qualquer situação, eu agora espero é no Senhor, o Deus da minha salvação. Não é na minha astúcia que eu espero, não é na capacidade de argumentar e de ser político no meu trabalho, não é absolutamente nada, senão em Deus, o Deus da minha salvação. É nele que eu espero, porque Deus me ouvirá. Ora, meus irmãos, a palavra diz em Apocalipse que Deus está, não é, ouvindo a oração dos seus servos, dos seus filhos. Você acha que Deus é tão atarefado assim, que não tem tempo para ouvi-lo e para me ouvir? Ora, meu irmão, eu não tenho ideia da quantidade de atividades que Deus tem, mas o fato é que Ele é o Todo-Poderoso. E nesses mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele não só sabe da história de cada um, mas conhece o momento, ouve a oração, responde e trata no individual. Eu e você, às vezes, a gente nem lembra o nome do irmão que chega na igreja. Aí, isso que é o lado bom de ser evangélico, né? Que aí chega, ô, Pai do Senhor, irmão! Pai do Senhor, irmã, né? Aí você fica assim, qual que era o nome da irmã? Qual que era o nome da irmã? Pai do Senhor, irmã. Esse é o artifício, né, de quem tem um certo problema de memória na igreja. Mas Deus não tem esse problema. Ele me conhece pelo meu nome antes que eu houvesse nascido. Ele te conhece da mesma sorte. Por isso diz aqui o profeta Miqueias, não é? No verso 7. Fechei. Mas você lembra do versículo, amém? Que eu esperarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus me ouvirá. Você confia em Deus, irmão? Então espera no Senhor, ouve. O Senhor nos ouve, Ele ouve a voz do nosso coração. Às vezes palavras não conseguem sair, às vezes lágrimas também não são jorradas dos olhos, não é? Mas Deus no íntimo conhece o que está passando lá dentro, meu irmão. E sabe exatamente do que nós precisamos. Por isso, irmão, espera no Senhor, porque Ele nos ouvirá. E não para por aí, a Bíblia tem mais exemplos para mim e para você. Eu queria que agora fôssemos ouvir o salmista. Lá no Salmo de número 88, olha só o que é que diz a palavra para mim e para você, para quem pensa, não é? Poxa, mas eu já orei bastante, poxa, mas eu já li demais a Bíblia, poxa, eu já fui na igreja desde que eu era pequenininho, eu já fui apresentado, já vou à igreja, vou até hoje, tenho 90 e 10 anos, não é?
Você que está aí pensando assim, olha aí o que é que diz o salmista no Salmo número 88, no verso 1. Achou, meu irmão? Amém. Oh, glória! Salmo 88, número 1. Diz assim: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo de dia e de noite. A ti eu clamo de dia e de noite. Sabe, meu irmão, tem muitas vezes que eu me vejo em situações, mas parece que a minha força para clamar também foi embora. Mas o salmista está aqui a dizer para mim e para você, que nós devemos clamar ao Senhor de dia e de noite. Tem gente que ora uma vez só, não é o tu sabes, mas ora uma vez só, e diz assim, porque Deus não sofre de amnésia. Deus sabe a minha oração, então não preciso orar mais, não é? Você acredita que Deus tem amnésia? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Abaixa a mão, irmão. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Deus tem amnésia? Não, né, irmão? Então, eu poderia orar uma vez só e está tudo encerrado, né? Sim ou não? Será que é isso que o Senhor Jesus nos ensina? De todas essas palavras que nós lemos até aqui, e que nos mostram o quanto, em dias em que as sombras se instalam na alma, irmão, e que fica difícil a vida, eu tenho que clamar ao Senhor e buscá-lo com todo o coração, com toda a minha alma, confiar e esperar nele, porque ele me ouvirá, e clamar de dia e de noite. Que palavras tremendas são essas! Mas vem o Senhor Jesus e diz palavras mais poderosas, palavras ousadas ao coração de muitos, não é? E eu queria que você fosse comigo no Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 7. Vamos ouvir o que diz Jesus aos seus discípulos. Mateus 7, meu irmão, nos versos de 7 a 8. Quem achou, diga amém. Oh, glória. Olha só o que é que diz o Senhor. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Palavras do Senhor Jesus. De que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Palavras de Jesus. E quando nós olhamos para isso, meu irmão, que são palavras poderosas e que agora são âncora para o coração que está aflito e passando por uma situação difícil, o que será que o Senhor Jesus tinha em mente quando diz essas palavras? Ora, você deve se lembrar, não é? Daquela parábola do amigo importuno. A Bíblia registra isso lá em Lucas, no capítulo 11. Vamos lá, rapidinho. Como é bom, não é? Manusear bem a palavra da salvação. Aleluia. É. Sabe, tem uns irmãos que tem aquelas Bíblias que as folhinhas são tudo grudadinhas, né? Que nunca abriu. Vamos desgrudar isso aí, minha irmã. Lucas 11. Lucas no capítulo 11. Olha só o que é que diz a palavra ali no verso 5. Lucas no capítulo 11, verso 5. Olha a parábola que o Senhor Jesus traz. Ele diz assim: e então lhe disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorrerá a ele à meia-noite e diga: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Verso 8. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará
e lhe dará tudo o que precisar. Quando o Senhor Jesus diz, pedi e lhe será dado, buscai e encontrarei, batei e a porta se abrirá, o que o Senhor Jesus está propondo, meu irmão, não é ir lá e uma única vez e orar, porque Deus não tem amnésia e lembra de todas as coisas, mas é no sentido dessa parábola, que nós, de maneira insistente e constante, busquemos a face de Deus, com todo o coração, com toda a alma, confiando em Deus e esperando nele, porque Ele nos ouve, e clamando de dia e de noite. E diante dessas palavras, será que eu tenho buscado ao Senhor dessa maneira, ou eu tenho ido com um pé à frente e o outro sendo arrastado, meio que na preguiça, meio que na má vontade? Como será que tem sido? Porque disse o Senhor Jesus para aquele homem, levanta e anda. E aqui está sendo dito também, não é que nós devemos pedir. E não pedir uma única vez, mas pedir insistentemente. Não bater uma única vez, mas bater insistentemente. Alguém pode pensar assim, mas pastor, eu vou incomodar Deus, né? Não quero incomodar o Senhor com as minhas questões. Ora, meu irmão, se é Deus quem está te ensinando a recorrer ao seu trono da graça dessa maneira, você acha que Deus se incomoda? Quando o seu filho recorre a você, como pai ou como mãe, você se incomoda porque o seu filho veio lhe pedir socorro, veio lhe pedir ajuda? Aí alguém pode pensar, mas pastor, se Deus não tem amnésia, e se Deus é bom, misericordioso, por que Ele faz eu ficar insistentemente indo, pedindo e batendo na porta dele? Se Ele já ouviu da primeira vez. E digo mais, antes que eu peça, como diz o salmista, antes que a palavra me venha à boca, Ele já sabe qual é. Então por que eu tenho que ficar insistindo? Ora, meu irmão, o processo da oração não é para mover a mão de Deus. O processo da oração é para quebrantar o coração. Para os orgulhosos aprenderem a depender de Deus. Para aqueles arrogantes, não é? E que fazem tudo sozinho, perceberem que sem Deus eles não são nada. Eles são os nefesh-raiá, é um passarinho com a boca aberta esperando do Senhor, porque é o único que pode suprir o que nós precisamos. O processo da oração é para quebrantamento, meu irmão. O jejum é para mortificação da carne. A oração é para que você se curve diante do Altíssimo. E por isso, meu irmão, que nós devemos buscar incansavelmente. Buscar, meu irmão, pedir, bater, não é? Porque o que pede, recebe. O que bate, não é? A porta se abre. E o que procura, encontra. Se me buscar, todo o coração e com toda a alma. E aí, diante dessas questões, meu irmão, eu queria só tomar o cuidado aqui de não menosprezar a dor de ninguém e não fazer como que se você não tivesse tentado o suficiente buscar a Deus, como se você não tivesse feito tudo isso que nós estamos comentando até aqui. Porque às vezes nós nadamos bastante, nos esforçamos muito, mas não chegamos lá. Por que não chegamos lá? Porque o mar é muito longo, meu irmão. Então precisa de paciência. Porque a palavra diz em Gálatas que todo aquele que semeia, esse colhe. Então se você busca a presença de Deus, incansavelmente você está semeando, meu irmão. E a palavra garante que o que semeia, este colhe. Por isso nós devemos, meu irmão, constantemente buscar a presença do Senhor. Mas às vezes você nadou, e tem nadado, e tem buscado, e tem clamado, mas ainda não chegou à margem. Ela está se aproximando. Por isso, se a jornada é muito longa, não desiste não. Não fica com o coração pesado como quem, puxa, não consigo, eu não chego lá. Mas continua confiando em Deus. Se não chegou lá é porque o mar é longo, ainda tem um trajeto pela frente. Essa mulher esperou por 12 anos. E diante dessas palavras, meu irmão, eu olho para a minha vida e às vezes eu vejo como essa mulher que rompeu no meio daquela multidão.
Você entende o risco que ela sofria ali, não é? De ser morta. Porque ela não podia andar no meio das pessoas, e ela não só andou, mas ela se esfregou no meio das pessoas ali para chegar até Jesus. E não só se esfregou no meio de um montão de gente, como tocou na orla de Jesus. E é por essa razão, inclusive, que a Bíblia diz que quando Jesus para e diz quem foi que me tocou, tem algum, não é, desinformado que vai pensar que Jesus não sabia quem era. Claro que ele sabia. Mas aquela mulher, na cabeça dela, tinham coisas que ainda estavam sendo tratadas. Não era só o fluxo de sangue. E aí Jesus, olha, quem foi que me tocou? A Bíblia em Marcos diz que os discípulos vão até Jesus e falam, pô, mestre, olha a rapa de gente que tem aí. Como quem? Todo mundo por onde o senhor passou. Só que um dos evangelhos diz quem foi o espertão, foi Pedro. Pedro que vai falar para Jesus. Tinha que ser Pedro, né? Não é? Sempre tem um. Mas aí Jesus não para. E ele pergunta quem foi. E lá em Marcos, não é? Se nós lêssemos novamente lá, no verso de número 29, diz que imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam então os seus discípulos, vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Por que ela estava tremendo de medo? Ora, por quê? Olha o que ela fez. Ela quebrou todas as regras que ela não podia quebrar. Se esfregou em todo mundo e ainda tocou. Jesus poderia dizer para ela, falou, menina, você passou para mim essa impureza. Aí, ô guarda, prende ela. Ué. Mas o que é que Jesus diz a ela? E na frente de todas aquelas pessoas, de toda aquela multidão, a Bíblia diz que ela testemunhou o que ela fez. Jesus perguntou, quem foi? E aí a mulher, morrendo de medo, vai e conta tudo. Verso de número 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Quem se prostra, meu irmão, se prostra reconhecendo a autoridade. E só se fazia isso diante de Deus. E ela se ajoelha diante do Senhor Jesus. Então ela está entendendo o que está acontecendo com ela. Ela viu que de fato quando tocou ali, ela sentiu que o sangramento parou. Ela sentiu o poder se manifestando na vida dela. E aí ela se prostra diante dos pés ali de Jesus, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Jesus não falou, gabinete pastoral agora. Você vai me contar tudo. Mas na frente de todas aquelas pessoas. E o que ela contou? Ela contou que fazia 12 anos. Ela contou que em 12 anos ela procurou médico, e procura médico, e vai para todo lugar, e que sofreu, e que ela foi rejeitada, e que as pessoas falavam mal dela, e que as pessoas reclamavam do cheiro que ela exalava, porque imagina você sangrando o tempo todo, que cheiro gostoso que fica, não é? Se só de não passar os desodorantes já fica ruim, imagina sangrando o tempo inteiro. E ela deve ter contado tudo aquilo, mas disse, a hora em que eu soube que Jesus passaria aqui, eu pensei, se tão somente tocar na sua veste, na orla, onde tem aquela franjinha, não é? Essa é a orla. Se eu tocar ali, eu serei curada. E foi isso que eu fiz, Senhor. Eu vim até o Senhor e consegui, no meio de todas essas pessoas, toquei. E fui curado. Meu irmão, pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Essa mulher quebrou todas as regras que tinha ali. Não foi somente ela, mas teve um pai que foi desesperado até Jesus, porque tinha pedido aos discípulos para orar, e nada acontecia, porque o seu filho estava adoecido, o seu filho estava mal, e ele diz, olha, eu pedi para os teus discípulos orarem aí, e não deu certo. Agora eu venho recorrer ao Senhor aí, que é o chefe deles aí, né? O Senhor deve ter mais poder que eles ali. E aí ele vira, não é, para Jesus e diz, olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda meu filho. E a pergunta que Jesus traz para aquele homem, se eu posso?
Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí aquele homem reclama ali na hora que ele não tem fé, mas ele pede a Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Olha a exposição que aquele pai teve diante de Jesus, para que o seu filho fosse curado. Muitos ali na primeira já iam falar, eu não vou nada, porque os discípulos não deram certo. Porque essa igreja não sei o que lá. Porque... Mas aquele homem foi, e ele insistiu, ele avançou. Como aquela mulher que pediu e não teve medo de ser rejeitada. Aquela samaritana que pede ao Senhor que ajude a sua filha. E Jesus diz aquelas palavras que são tão doídas, não é? Que primeiro para os filhos, não para os cachorrinhos, mas ela diz que até as migalhas, não é? Sobram ali, e ali ela recebe, sem medo de ser rejeitada, e Deus ali manifesta o seu poder. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e a porta será aberta. E olhando para esses exemplos bíblicos, meu irmão, eu posso ver que muitas das vezes, na minha própria vida, não foi o suficiente. Por isso, eu não quero aqui menosprezar a dor e o sentimento de ninguém que vem clamando ao Senhor, mas o fato e a verdade é que muitos de nós, e muitas das vezes, a gente não faz isso, não é dessa intensidade ou dessa maneira. E diante disso, eu me lembro aqui o que diz o Tiago no capítulo 4. Vá lá comigo agora na epístola de Tiago. Depois de Hebreus vem Tiago. No capítulo 4, olha só o que é que diz o verso 8. Tiago 4, verso 8. Quem achou, diga amém. Ô, glória, está aquecendo. Aí vai. Olha o verso 8 que diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o início, não é, do versículo, e olha essa promessa que Deus traz através de Tiago. Esse Tiago, que é meio irmão de Jesus, ele diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa tremenda, irmão. Que se eu me achegar ao Senhor, o Senhor se achega a mim. E diante dessa verdade, meu irmão, eu olho para esse campo todo e esse espaço que tem até que eu me achegue ao Senhor. Quanta coisa eu tenho para explorar aqui, meu irmão, seja em oração, seja na leitura bíblica, seja em tantas coisas. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Sabe, meu irmão, diante dessa verdade bíblica, eu queria fazer umas perguntas para você. Será que você tem orado o suficiente a ponto de que a sua oração seja como o clamor do Bartimeu? Será que você tem ido e buscado conhecer mais do Senhor? Será que você tem tentado, não é, suprimir esses pecados que tem na sua vida, e principalmente estes que são relacionados com a sua luta, com a sua dificuldade principal aí que você vem buscando o Senhor? Será que você tem tentado ativamente parar com isso? Será que você tem ido aos cultos? Será que você tem participado? Será que você tem vindo à ceia do Senhor? Ou você, não é, tem preferido qualquer outra coisa? Será que você tem buscado na comunidade, não é, dos santos, aquele sábio conselho, aquela pessoa que pode lhe edificar porque compartilha da mesma fé? Ou você tem buscado em qualquer outro lugar? Sabe, meu irmão, é muito fácil a gente levantar a mão e dizer, Deus não está me ouvindo. É muito fácil a gente levantar e dizer assim, quer saber, essa coisa arada não funciona, aquilo não sei o que lá. Mas muitos não têm de todo o coração e de toda a alma suplicado de dia e de noite, esperando em Deus, porque sabe que vai ouvir. Mas tem parado no meio do caminho, tem faltado forças, não é? E por isso vêm as dificuldades, não é? Se acumulam diante dos olhos, é onda que vem, vlap, é onda que vai, vlap, afunda.
e é aquela lamentação profunda, aquela escuridão que não se vê mais nada, não vê luz e não vê coisa nenhuma. Por isso, irmãos, eu queria lembrar a todos que aquela mulher, ela enfrentou todas essas dificuldades, que eu e você também temos. Cada um na sua proporção, cada um do seu jeito, não é? Todos esses exemplos de pessoas que foram até Jesus. E aí vem o risco de tudo isso que nós estamos falando até aqui. Porque tem um risco, amém? Aí alguém pode pensar assim, que risco do quê? Se eu for até Jesus, que risco que eu tenho? É o risco positivo, né? É o risco de ser curado, é o risco de ser liberto. Não, meu irmão, tem um outro risco aí na coisa. E sobre isso eu queria que a gente tivesse um cuidado aqui. Muitas pessoas começam, não é? Porque buscaram a Deus, porque oraram e porque clamaram. Quando vão diante de Deus ali, são curadas. Elas entendem agora, não é? Que o fato de orar, que o fato de jejuar e o fato de ir à igreja, elas são curadas. Onde está o risco em tudo isso, pastor? Porque é o que nós estamos falando até aqui. O risco está não em confiar em Deus, mas confiar no processo, confiar nas coisas, confiar no meu esforço, porque se eu me esforçar, vai acontecer. Porque se eu orar, Deus vai me curar. Porque se eu jejuar, Deus vai fazer. Quantas vezes você foi abençoado e você estava desleixado na tua vida espiritual? Quantas vezes Deus tratou de você e você não estava nem esperando que aquela bênção chegasse? Por isso não depende do teu esforço, meu irmão. Mas esse esforço é para que eu e você sejamos quebrantados na presença do Altíssimo. Então não confie, meu irmão, que é a campanha de jejum que vai trazer a bênção da vitória, aleluia. São os 5 passos da prosperidade, aleluia. Porque toda bênção provém de Jesus. Tudo vem do Deus e o Senhor de todas as coisas, o Pai das luzes. É dele que vem toda a sorte de bênçãos. Não vem de mim. Porque essa mulher, ela foi, enfrentou a multidão, empurrou, deu cotovelada, deu um coice, sei lá o que ela fez. Ela gritou, olha o rato! Aí todo mundo, e ela foi até Jesus. Eu não sei o que ela fez. O fato, ela encostou na orla de Jesus. Mas não foi o toque dela na orla que aconteceu, mas foi Jesus que a curou. Aquele cego clamou e gritou e orou e chamou por Jesus e ele foi curado, mas não foi o seu clamor que abriu os seus olhos, mas foi o poder de Jesus que curou a ele. Quantas coisas, meu irmão, às vezes a gente para e fica pensando que se eu fizer, vai dar certo. Se eu não sei o que lá, e se eu não sei, a dependência é de Cristo. Por isso, meu irmão, nós temos que ir sim à orla e tocar nas vestes do Senhor Jesus. Nós temos que enfrentar os nossos medos e as nossas dificuldades, porque nós não estamos sozinhos. Mas não é isso que faz de mim ou de você ser curado ou ser liberto. O que faz é o poder que está em Cristo. E nós devemos depender integralmente do Senhor. E diante de todas essas coisas, meu irmão, sabendo que no mar revolto, em todas as dificuldades, não é a minha capacidade de dar braçadas e tentar a toda a exaustão da minha capacidade que eu vou chegar ao outro lado da margem. Mas eu confio no Deus da minha salvação, porque Ele não me abandona. Assim como aquele homem Jairo, a Bíblia diz que Jesus foi com ele, assim diz também Jesus para mim e para você, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, meu irmão. Por isso nós continuamos e nadamos e remamos e a gente cai, a gente se levanta, a gente tem dificuldade, cai de novo e levanta de novo e quantas vezes for, até o momento em que chega o dia em que o Senhor nos abençoa, em que o Senhor nos dá aquilo que a gente pede ou não. Porque diz lá em Efésios, no capítulo 6, ou melhor, Gálatas, vai lá comigo em Gálatas, no capítulo 6. Um pouquinho para trás aí, se você já não tinha fechado a sua Bíblia. Olha aí o capítulo 6 de Gálatas. É exatamente o momento em que ele fala da semeadura. Que o que semeia na carne colhe corrupção, mas que aquele que semeia no Espírito, esse colhe vida. E olha aí o que é que diz o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, meu irmão, a coisa está difícil, a situação está, não é,
desafiadora, mas nós devemos continuar semeando, continuar esperando, continuar clamando, porque aquela mulher foram 12 anos. Ora, Deus tinha poder para fazer isso no primeiro dia? Tinha. No primeiro ano, no segundo ano, no 10º ano? Tinha. Mas chegou no 12º ano e ali ela se encontrou com Jesus. Porque ela continuou clamando, ela continuou buscando. Porque no tempo oportuno, nós colheremos, como diz a palavra. Então nós não devemos parar, meu irmão. Esse negócio de desistir é para quem não conhece a Deus. Ora, Deus me abandonou? Claro que não. Ele está conosco o tempo todo, assistindo às nossas dificuldades. Não assistindo como quem está lá, comendo pipoca e vendo Netflix, mas está comigo e com você. Você acha que você está de pé porque você é forte? Ou porque é a mão de Deus que sustenta a tua vida? Deus está comigo e está com você, meu irmão. A gente não deve desistir. E todo aquele que espera no Senhor, este é recompensado. Diz a palavra aqui que todo aquele que colheu, que semeou, aliás, no tempo oportuno, ele vai colher. E sabe qual que é o tempo oportuno? É a vontade de Deus. Quando chegar o tempo da parte de Deus, há de se manifestar o milagre, a cura, a libertação, aquilo que você espera, porque Deus não me abandonou, nem a você. E aí eu me lembro, meus irmãos, em Isaías, a promessa que vem ali, não é? No capítulo 49, eu queria que você fosse comigo, até lá em Isaías, no capítulo 49. No verso 23. Isaías 49, no verso 23. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Reis serão os seus padrastos, e as suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. O povo de Israel estava recebendo uma profecia de que os reis das nações seriam servos deles. As rainhas seriam as amas de leite dos seus filhos. Lamberão o pó por onde eles passarem. E sabereis que eu sou o Senhor, diz a palavra. E aí vem o final desse versículo para mim e para você. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Sabe, meu irmão, a luta realmente ela é grande. Às vezes a gente ainda não alcançou o final porque ainda tem muito para remar, tem muito para conhecer de Deus, tem muito para aprender sobre nós mesmos, tem muito para se ver. Outros talvez já tenham chegado o dia. Para outros está começando. A gente não sabe, porque tem tempo para todas as coisas. O fato é que os que esperam no Senhor não serão decepcionados. Por isso, meu irmão, eu te convido a ficar de pé nessa noite, não é? Lembrando que a busca que nós temos, esse clamor dia e noite, essa busca com todo o coração e com toda a alma, isso é diário, é o tempo todo. Mas isso é só o meio que nos aproxima de Jesus, porque o milagre, o poder, a glória está em Cristo. A gente não deve confiar nisso, mas confiar em Cristo. E não deve deixar de buscar, porque a gente espera nele. Então todas essas coisas nos aproximam de Cristo. Certa vez eu, numa célula, muitos anos atrás, a igreja era talvez ou no seu 2º ano de vida, uma moça no meio da célula pergunta assim, olha, eu já perguntei para várias pessoas e ninguém soube me responder. Falei, mas qual é a pergunta? Já me deu até um medo, né? E ela disse assim, por que Deus permitiu que eu passasse por todas essas situações que eu passei? Por que todas essas dificuldades? E ela tem uma história sofrida mesmo, não é? E meus irmãos,
O que veio da parte de Deus para ser dito para aquela moça é que todos aqueles caminhos dolorosos e tortuosos a fizeram chegar diante da presença do Altíssimo e curvar os seus joelhos diante do Rei. Se as coisas seguem um caminho muito bom, se as coisas seguem uma trajetória maravilhosa, será que você estaria na casa de Deus hoje? Pastor, o senhor está dizendo que Deus provoca essa dor na vida da gente. Eu estou dizendo que essas circunstâncias trouxeram você até a presença de Deus. Porque você procurou médico, porque você procurou conselho, porque você procurou professor, você procurou um monte de coisa. E talvez tudo isso tenha chegado até hoje, no teu desespero, e não deu respostas. E aí você se lembrou de Jesus. Você se lembrou que aquele homem não é como os demais. Que aquele homem manifesta a cura, tem o poder da parte de Deus. Não é um homem comum, mas é o Senhor de toda a glória. Por isso, meu irmão, os que esperam no Senhor não serão decepcionados.